Muito bem-vindo a todos vocês para mais um episódio de suma importância. Hoje é um assunto que digo que não é só de extrema necessidade, como também de como que eu posso dizer para vocês aqui? É que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil exige esse assunto de uma forma bem aprofundada, é um assunto necessário para todos nós. Direito religioso. O que podemos falar sobre isso? Nós pautaremos aqui tanto as questões públicas como as questões privadas e tentaremos, na medida do possível, acrescentar um pouco mais para a sua vida acerca deste assunto. E para isso nós trouxemos aqui alguém que tem trabalhado dentro deste tema há um bom tempo, instruindo vidas, colocando pessoas a entenderem melhor o que elas podem, o que elas não podem fazer dentro desse ambiente, deste Estado laico. E para isso, Paloma, eu gostaria que você apresentasse quem nos honra nesse episódio. Olá, pessoal, boa tarde ou boa noite, bom dia, depende do horário que você vai nos assistir. Estamos aqui com o nosso convidado especial, o Alan Schattner. Eu acertei, né? Porque é difícil, é difícil. Ele é advogado já há 10 anos, né? Eu já tô no pastor. O nosso convidado já é advogado há 10 anos, já atua na área, pós-graduado pela PUC, e vai aqui falar um pouco sobre esse tema, direito religioso, que é uma garantia constitucional, minha, sua, de todos nós como cidadãos. Pastor, já tô aqui com o pastor de novo. Se apresente para nós, conte um pouco a sua trajetória, como que você decidiu aí ser esse instrutor de vidas, principalmente sobre esse tema. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agradecer o convite de vocês para participar desse podcast e tratar desse tema que é um tema tão importante. Retomando aqui como eu cheguei no direito, acho que desde criança eu tinha o desejo de estudar direito, né? Acho que quando criança eu via alguns filmes e via o juiz, eu falei, nossa, acho que eu quero ser juiz. E ali eu já coloquei na mente que eu queria estudar direito. E estudando direito, desde os primeiros anos eu me apaixonei pelo que a gente chama de direitos fundamentais, ou direitos naturais, também chamado de direitos naturais, que está relacionado à dignidade da pessoa humana, que é todo aquele direito que são inalienáveis ao ser humano, que acompanham o ser humano pelo simples fato dele existir. Né? O direito à vida, direito à dignidade, direito à liberdade. E caminhando ali na faculdade de Direito, gostava desses temas, então me debruçava na leitura desses temas, e posteriormente, por também sempre frequentar a igreja, sempre ser religioso, acabei me ganhando gosto pelo estudo do direito religioso. Pastor, você já tem... Meu Deus, acho que a gente entrevistou tanto pastor aqui que eu tô com o pastor na cabeça. Mas, Alan, você já tem um ponto diferencial, porque comigo, estudante de direito, que eu posso ver que as pessoas têm dificuldade de estudar constitucional. Eu confesso que constitucional era uma das minhas matérias favoritas, desde o início do curso. Então, sempre dedicava a leituras, sempre procurava discutir mais sobre o tema. Então, sempre foi uma matéria de predileção. Não poderia deixar de agradecer também ao pastor Alex Arthur, que nos indicou o Alan Schattner. Gostei dessa pronúncia, desse nome, eu não vou esquecer mais. Alan Schattner. Obrigado, pastor Alex Arthur. Está conosco aqui no estúdio também a Lourdes. Tentei fazer ela participar aqui, pessoal, mas não deu certo. Mas quem sabe numa próxima. Lourdes, obrigado, viu, por estar aqui. O Léo, sua esposa. E Alan, estamos realmente aqui, e eu, diferente de você, diferente da Paloma, que já estão acostumados, né, com todo esse juridiquês, com todas essas questões da lei, etc e tal, eu sempre me coloco do lado do público, do lado do ouvinte. Então, assim, eu sempre tento pensar o que vai gerando como ponto de interrogação na mente deles. Esse tema, direito religioso, talvez, penso eu, que para quem não é desse mundo jurídico, talvez pareçam muito distante. Para vocês que fazem parte desse meio, que estudam, que leem, que estão ali sempre atentos às práticas jurídicas, é algo comum e natural. Mas imagina alguém, um leigo como eu, os ouvintes que talvez não sejam tão atentos a temas como esse, a pergunta que fica é: por que é tão importante
atentarmos para um tema como esse, direito religioso? Como isso nos afeta? Bom, vamos lá. O direito religioso, ele cuida da liberdade religiosa, que é um direito humano fundamental. E a verdade é que todos temos alguma crença, né? O direito religioso vai tratar do direito de crença, que é o direito de ter alguma religião, de não ter religião nenhuma, como é o caso de agnósticos e ateus, ou mesmo de poder mudar de religião, né? Não existe nada mais íntimo ao ser humano do que as suas convicções pessoais, do que as suas crenças. Não existe nada mais digno num ser humano do que ele poder viver de acordo com aquilo que ele acredita. Se o ser humano ele não puder ter convicções pessoais, se ele não puder se ele não puder dirigir a sua vida conforme as suas convicções, conforme o que a sua consciência determina a ele na verdade não tem liberdade, que é um dos direitos mais caros hoje a todo ser humano, né? Então, entender o direito religioso é entender a liberdade religiosa e saber como exercê-la, né? Como todos temos alguma crença, precisamos saber os limites de exercício dessa crença, o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Isso é de fundamental importância. Excelente. Eu ouço muito dizer também, Alan, sobre o tal do Estado laico. Só que eu percebo que poucos explicam de fato e talvez às vezes até confundem o que seria o Estado laico. Como chegar a uma definição ao ponto de atingir esse nosso público que talvez não tenha tanto acesso a isso? Como fazê-los entender o que é o Estado laico? Bom, o Estado laico, a gente pode definir ele através de duas palavras, ou duas questões simples. O primeiro é separação, e o segundo é liberdade de atuação. Então, o Estado laico, ele significa que o poder político deve ser separado do poder religioso, tem que ter uma separação entre o que é igreja e o que é Estado, e a liberdade de atuação tange a liberdade religiosa. Cada cidadão pode viver conforme a sua crença, conforme a sua preferência, conforme o que a sua consciência lhe diz que é correto em relação ao seu relacionamento com Deus, né? Mas talvez, para a gente entender melhor o que é laicidade e não cair nas dúvidas que sempre permeiam esse tema, seria importante a gente entender quais eram os modelos de estados que existiam antes do Estado laico, né? Antes do Estado laico, a gente tinha o Estado teocrático. Na verdade, eu falo isso porque era um modelo de Estado mais antigo, mas a verdade é que até hoje existem estados teocráticos, né? O Estado teocrático e o Estado confessional. O que era o Estado teocrático? A gente fala que é a confusão entre igreja e Estado, de modo que você não sabe onde começa a religião e onde começa o Estado, onde termina um e onde começa o outro. Eles estão muito unidos, confusos. Isso gera diversos problemas, porque se a igreja e o Estado está confuso, a lei da igreja também é a lei do Estado. Ou a igreja, eu falo igreja, mas cada religião vai ter um nome, né, para o fenômeno. A gente, como cristão, costuma se referir como igreja, mas a religião e o Estado, né? Então, as normas dessa religião serão as normas do Estado. Não existe liberdade religiosa, porque se o Estado está confundido com a igreja, você só pode seguir as normas e tem que viver obrigatoriamente conforme aquela religião manda. Você não tem liberdade de consciência e de crença. Você não pode escolher a maneira que você deseja viver, porque você necessariamente seguirá a religião estabelecida por aquele Estado, né? Isso No caso aí, desculpa interrompê-lo, mas aí acaba se tornando de uma forma obrigatória quando há essa unificação. Exatamente. É uma confusão, né? O Estado e a igreja estão confundidos numa coisa só. Geralmente, no Estado teocrático, o mesmo líder religioso também é líder do Estado, né? Então você confunde isso. E essa confusão tem diversas questões, diversos problemas. No período do cristianismo, por exemplo, para passar aqui bem brevemente sobre a história do cristianismo, porque o cristianismo ele é fundamental na criação do Estado laico. Sem cristianismo não existiria Estado laico. Quem cria o Estado laico, a gente pode dizer que advém do cristianismo o Estado laico, por diversas razões. Mas aqui, para a gente seguir uma linha de raciocínio, todos os estados anteriormente eram teocráticos. O que acontece? O cristianismo ele surge e os cristãos, assim como os judeus, de onde o cristianismo descende, têm uma regra muito clara. Nós não adoramos nenhum outro Deus a não ser o único Deus.
Isso era um problema por quê? Porque todas as outras nações tinham já o seu sistema religioso, obrigatório para todas, e essas nações, quando conquistavam outras nações, também impunham os seus deuses a elas. Roma era o grande império do momento. O cristianismo cresceu na Roma antiga, só que os cristãos não aceitavam os deuses de Roma, porque tinham esse mandamento: eu não adoro nenhum outro deus a não ser o único Deus. E isso gera para os cristãos um grande período de perseguição. Na verdade, a perseguição contra os cristãos durou praticamente 4 séculos. Né? Tivemos cristãos jogados para serem comidos por feras, né? Tivemos cristãos que foram utilizados como iluminação nos jardins, de iluminações vivas, né? Tochas vivas nos jardins imperadores. Foram uma perseguição bastante intensa contra os cristãos. Apesar dessa perseguição, o cristianismo não parou de crescer. E todas as províncias do Império Romano, ele estava crescendo. Até que em 313 d.C., no século IV, o imperador Galério, aqui se eu não me equivoco o nome, ele decide parar com as perseguições. E logo depois, desculpa, me equivoquei com as datas, em 311, o imperador Galério interrompe as perseguições. Em 313, Constantino torna o cristianismo uma religião legal e manda, inclusive, que sejam devolvidas aos cristãos e à igreja cristã as terras que tinham sido confiscadas. Em 380, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. E aí isso pode parecer algo bom, pode parecer algo interessante. Óbvio que era bom, eles pararam de ser mortos, pararam de ser perseguidos, mas teve uma grande mazela nisso. Era uma teocracia. Então o cristianismo é uma religião oficial, mas quem é o verdadeiro chefe, o verdadeiro líder, para falar numa linguagem bem simples? Não é o líder religioso, é o líder do Estado, é o imperador, era o rei. Então, o que isso implica? Implica, primeiro, que agora o cristianismo tinha que ser imposto a todas as pessoas. Né? Talvez um cristão possa achar isso interessante, mas isso fere o direito de liberdade religiosa de alguém que não creia no cristianismo. Né? Eu entendo o cristianismo como o único caminho de salvação, mas entendo que outras pessoas podem entender de modo diferente. O outro problema disso é que o imperador, pelo seu poder, ele acabava influenciando em quem seriam quem ocupariam os cargos eclesiásticos. Dando um exemplo, trazendo para os dias de hoje, talvez. Vamos supor que o pastor da sua igreja, ou o líder da sua igreja, o ensinador da sua igreja não seja alguém vocacionado, mas alguém que chegou lá e vai exercer a liderança determinado pelo partido político que estiver no poder hoje. Né? É basicamente isso que acontecia. Claro que eu estou fazendo aqui um anacronismo para tentar trazer para os nossos dias. Tentando contemporaneizar um pouco, era como se o nosso presidente atual definisse quem seria o pastor local. Exatamente. Imagina a delícia que seria isso. É exatamente esse o problema que acontecia na época, porque a igreja e o Estado estavam vinculados. Então, o governante, né, o imperador, o rei, ele acabava interferindo na igreja, determinando doutrinas da igreja, determinando cargos eclesiásticos e outras coisas, além de não existir a liberdade religiosa. Isso é uma teocracia. A reforma protestante, ela trouxe um avanço, mas ela não resolveu o problema. Ela trouxe o que a gente chama de Estado confessional. A reforma protestante, ela notabilizou um pensamento de Lutero que é chamado de doutrina dos dois reinos. Lutero, ele ensinava que Deus estabeleceu o Estado e estabeleceu a igreja. O Estado deveria cuidar das coisas deste tempo, da organização da vida civil, das coisas dessa terra. A igreja deveria cuidar da vida espiritual das pessoas e da vida eterna, e de como elas devem se conectar com Deus. Cada um tinha que ficar no seu galho, para falar assim, um não poderia interferir no outro. Então ele acabou, a reforma protestante, ela traz essa importante contribuição. Ela acaba com essa confusão em que você não sabe mais onde começa e termina a igreja e onde começa e termina o Estado. Ela colocou cada um no seu galho. Só que por que o Estado era chamado de confessional? Porque embora agora estivessem ambos separados, os estados que aderiram à reforma protestante, eles ainda elegiam uma religião de preferência. Então, geralmente, essa religião ou era o luteranismo ou o calvinismo, como aconteceu em Genebra, o luteranismo como na Alemanha, em outros estados. Na Inglaterra foi a igreja episcopal, né?
E então, assim, agora está separado. Aqui está o Estado, aqui está a igreja. Só que o Estado elegia uma religião como uma religião oficial. Ou seja, essa religião elegida como oficial, ela tem privilégios. E quem não for fiel dessa religião, for de alguma outra convicção religiosa, terá ali os seus direitos também tolhidos. Então, resolveu um problema, que era a confusão, mas ainda tinha outros problemas ali. Mas, peraí, eu fiquei um pouquinho com dúvida. No caso, Perfeito. essa parte do confessional acabou envolvendo um pouco também a questão da teocracia, porque, querendo ou não, eles acabaram interferindo da mesma maneira que o governo teocrático. Sim, qual que era a diferença entre a teocracia e o confessionalismo? Na teocracia, estão confundidos Estado e Igreja. Você não sabe onde um começa e onde o outro termina. É tudo a mesma coisa. Não há uma separação. Não há uma separação. Então, a norma da Igreja, os dogmas religiosos, também são lei civil e penal do Estado. O líder religioso, ou desculpa, o líder do estatal, ele também é líder da Igreja. É tudo uma coisa só. Ele acaba interferindo muito mais do que naquele Muito período mais. confessional, que foi o Exato. período posterior. O período confessional, agora, quem é líder político é líder político. Quem é líder de Estado é líder de Estado. Quem é líder da Igreja é líder da Igreja. O Estado não pode mais determinar o que vai ser doutrina dentro da Igreja. O Estado não pode mais determinar o que é certo e errado a título de fé. Ok? Só que, por que ele é chamado de Estado confessional? Porque ele adere a uma confissão. Aderir talvez não seja a palavra mais adequada, mas ele elege uma religião como sendo a religião principal do Estado e dá privilégios a essa religião. Né? E quem for adeptos a outras religiões, em alguns estados sequer poderia existir, em outros você até poderia ter a sua outra fé, mas essa fé teria que ser exercida de um modo limitado. Olha só, não sei se ficou claro. Só por essa aula aqui já pode dar a benção apostólica e encerrar o culto. Viu, pastor? Agora eu entendi porque você começou falando sobre pastor e tal. Eu acho que é porque eu assisti a me sinto primeira aula alimentado, já tem o spoiler. Não, perfeito. Não, todo esse conteúdo, toda essa introdução. Aí, no caso, partimos do governo teocrático, governo confessional. Perfeito. E aí, como chegamos, então, nesse resultado do Estado laico? Estado laico. Bom, eclodida a reforma protestante, muitos estados adotaram o modelo confessional. Um desses estados foi a Inglaterra, ou o Reino Unido, né? Que adotou a reforma protestante até por uma questão mais política do que religiosa, né? O rei, agora se eu não me engano, Carlos VIII, queria se divorciar e casar e o Papa não permitia. Então ele rompeu com a Igreja Católica e adotou a reforma protestante. Né? E então ele adota a doutrina da reforma protestante, mas o modo de culto continua sendo o modo de culto católico. A liturgia, a forma da igreja continua sendo toda católica. Daí surgiu um grupo dentro do Reino Unido, da Inglaterra, que começou a defender que a igreja anglicana, a igreja episcopal, deveria se purificar desses resquícios do catolicismo. Por isso eles foram chamados de puritanos. E esses puritanos passaram a ser muito perseguidos. Cansados da perseguição por conta da religião, um grupo de puritanos resolve sair da Inglaterra e ir para as colônias inglesas recém-descobertas na América. E chegados, resumindo aqui a história, obviamente, né, chegados nessas colônias inglesas na América, eles fazem um pacto. Um grupo deles fazem um pacto, criam uma colônia e fazem um pacto. Qual que era o pacto? Aqui, cada um adora conforme a sua forma. Cada um poderá seguir a sua vida conforme sua convicção. Só te interromper um pouquinho. Esses são os que foram perseguidos por conta são os puritanos que foram perseguidos. E aí é bem interessante, porque partindo desse princípio aí, os que foram perseguidos agora estão tentando montar algo que não vai gerar esse tipo de perseguição que eles sofreram. Exatamente isso. Porque eles estavam sendo perseguidos, quando eles saem da Inglaterra e vão para as colônias americanas, eles fazem um pacto em si qualquer. Aqui, cada um pode ter a religião que quiser. Aqui ninguém vai ser perseguido por ter uma fé diferente. Né? Tem um livro que foi escrito
nesse período, que é chamado Carta de Tolerância, de John Locke. Ele basicamente defende o seguinte: por que que eu irei obrigar uma outra pessoa a adorar a Deus do jeito que eu acho que é correto? Porque se a pessoa ela entende que ela deve adorar de um outro modo, e ele usa um termo interessante, ele fala, se ela entende que deve adorar ao jeito de Roma ou ao jeito de Genebra, fazendo referência à igreja católica, que é Roma, ou à igreja protestante, que era forte em Genebra, por causa de Calvino, se ela entende que deve adorar ao jeito de Roma e eu a obrigo a adorar ao jeito de Genebra, ela não vai conseguir dar uma adoração verdadeira que vai ser recebida por Deus. Porque não é algo que parte da consciência, do fundo do íntimo dela. Então ali ele começa a defender a tolerância a que a pessoa adore a Deus conforme a consciência dela diga que ela deve fazer. Daí surge o conceito de tolerância, na verdade, que até hoje é muito dito, né? Tolerância, tolerância e tolerância. Tolerância é o quê? Eu aceitar que o outro tem uma visão diferente da minha em como ele deve se relacionar com a divindade. Ok? Então, são esses puritanos que saem da Inglaterra e quando chegam nos Estados Unidos, eles falam, olha, a gente não quer mais isso aqui. A gente não quer mais perseguição religiosa. Você adore ao Deus a maneira que a sua convicção te disser que você deve adorar. Se você quer adorar ao jeito de Roma, como adoram os católicos, adore desse jeito. Se você quer adorar ao jeito dos protestantes, como era o caso de Genebra, adore do seu jeito. Se você é judeu e quer ter a sua sinagoga, seja judeu e tenha a sua sinagoga. Aqui a gente não vai perseguir ninguém por causa de religião. Aqui você exerça a sua fé de maneira livre. Essas ideias, que começou por um grupo, se espalhou rapidamente entre as colônias inglesas. De modo que, quando declarada a independência dos Estados Unidos, né, das 13 colônias inicialmente, né, da Inglaterra, e depois criado os Estados Unidos, com a Constituição, se aqui não me falha a data, em 1776, essa ideia já era comum entre todos. Aqui o Estado não interfere na religião. Em outras palavras, aqui o Estado é laico. Ou seja, o Estado laico ele nasce para proteger a liberdade religiosa. O Estado laico ele é instrumento de proteção à liberdade de crença e à liberdade religiosa. É exatamente o Estado laico que permite que eu possa viver conforme as minhas convicções. Não sei se ficou claro, deu para compreender? Ficou claro, e eu gostei muito também da questão dos puritanos, né? Não conhecia essa parte desse sofrimento que eles já haviam passado. Sim. E essa propulsão que foi gerada por intermédio da ideia que eles tiveram, digamos que passaram pelo próprio sofrimento e viram nisso uma oportunidade de fazer diferente. E então nós partimos da Inglaterra isso é expandido de uma certa forma que chega então até a América, correto? Perfeito. E a partir dali se expande então de uma certa forma com o passar do tempo para o resto do mundo. Exatamente. Não todos os países, nem todos os países hoje são estados laicos, né? A gente ainda tem muitos estados confessionais, a gente ainda tem muitos estados teocráticos, e a laicidade, ela ganha contornos diferentes em cada estado. Mas a ideia geral de laicidade é essa separação entre Estado e Igreja e liberdade religiosa, para que cada um viva conforme a sua fé. Cada estado pode ter algum contorno diferente nessa liberdade. Em alguns estados pode ser um pouco mais, em outros estados pode ser um pouco menos. Mas a ideia geral é essa. Eu creio que qualquer tipo de privação, limitação nesse quesito da liberdade religiosa já é prejudicial, né? Com Porque, certeza. por exemplo, temos alguns lugares onde a pessoa até pode exercer a fé dela, desde que seja dentro de casa. Perfeito. E aqui a gente entra nesse próximo ponto, Paloma, que é a questão do exercício da fé em locais públicos. Hoje no Brasil, temos essa liberdade ou é uma sabor liberdade? Gostei desse sabor liberdade, né? É interessante fazer um esclarecimento. Depois da criação do Estado laico, tiveram alguns países que foram um pouco além e criaram o que a gente chama de Estado laicista. Tá? O que é o Estado laicista? É exatamente esse Estado em que ele não é muito amigo da liberdade religiosa. Ele até admite a liberdade religiosa, mas ele limita o seu exercício, colocando o seu exercício apenas para o ambiente privado.
Você quer ser religioso, você quer exercer sua fé, você faz isso no ambiente privado. No ambiente público, a sua fé não pode aparecer. É exemplo deste modelo de Estado a França, a Bélgica, se aqui não me falha a memória, e o Canadá. Esse Estado laicista, então você pode ter a sua fé, você tem o direito de crer no que você quiser, Isso. Deus Sol, Deus da Lua, Deus da Rã, seja lá o que for, Aham. desde que você exerça a sua fé dentro do seu ambiente privado sem propagar a outros. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A liberdade, a gente divide entre liberdade de crença e liberdade religiosa. A liberdade de crença está relacionada ao âmbito interno, ao foro íntimo da pessoa, que é o direito de ter, não ter ou mudar de religião. A liberdade religiosa é o exercício da fé, né? Então, com cultos, pregações, ensino, proselitismo. Então, a liberdade religiosa é a ação, o exercício. A liberdade de crença é o foro íntimo, que está dentro da sua consciência. Então, esses estados laicistas, eles até dizem que admitem a liberdade de crença e a liberdade religiosa. Mas na liberdade religiosa existe um tolimento, uma limitação muito forte em como o exercício dessa crença acontecerá. Interessante. O que eu acho que talvez é importante deixar muito claro que o Brasil é um Estado laico e não laicista. Laicista. Eu acho Né? que se confunde. Se confunde aí. Muitas pessoas acabam se confundindo com essa forma. Inclusive, pego aí como exemplo alguns acontecimentos, né, que nós havíamos falado, que você bem pontuou recentemente na rede social sobre um evento ali que estava sendo apresentado. Foi feito ali uma leitura de uma poesia com cunho mais Falava sobre Deus, cristão, né? sobre Deus, sobre receber o abraço de Deus, e o Ministério Público ficou, vamos se dizer de uma maneira mais religiosa, endemoniado, porque de acordo com aquela representante, o Estado deveria ser laico. E aí se confunde, o Estado é laico Exatamente. E aí me vem um maneira de pensamento ser sobre neutro. isso. Então existe parece que existe um desejo em alguns de transformar de fato um Estado que é laico em laicista. Por exemplo, me parece, pegando o exemplo dessa promotora, vou colocá-la aqui como um representante de outras mentes que pensam parecido com ela. Parece-me que então há um fenômeno das pessoas acreditarem que a fé em si do outro, ela tem que ser privada. E parece que há um desejo que isso aconteça, porque me pareceu dentro daquele vídeo que é basicamente o que você acabou de dizer. É um Estado laico onde alguns parece que propagam a ideia e o desejo de que se torne laicista, tipo, tira a fé do ambiente público, enfia a fé no ambiente privado. E essa não é a realidade do Brasil, né, Alan? Exato. A Constituição é uma Constituição laica. Ela concede ampla liberdade religiosa. A religião ela pode se estabelecer no espaço público ou no espaço privado. Né? O que vocês falam é verdade. A gente tem visto uma militância muito forte, basicamente defendendo que o Brasil seria um Estado laicista, o que não é verdade. Talvez fruto de conhecimento, talvez fruto apenas de um ativismo, de um desejo de que seja laicista. Eu acho que nesse jogo há essas duas verdades. Há pessoas que simplesmente não conhecem, não entendem verdadeiramente que a laicidade, na verdade, é a proteção da liberdade religiosa e invertem, né, o significado, invertem o jogo. E há aquelas pessoas que simplesmente gostariam que fosse diferente. Então militam dentro desse sentido. Obviamente que, como estamos num Estado constitucional, um Estado democrático, essas pessoas têm liberdade de expressão para expressarem, para dizerem aquilo que entendem. Elas podem dizer, obviamente, que prefeririam que o Brasil fosse um Estado laicista. Elas podem defender esse ponto como uma ideia acadêmica, como um modelo de Estado melhor. O que eu acho que seria ali de mau tom é tentar dizer que o Brasil é um Estado laicista, não sendo, né? Vamos lá. Não, como eu já disse aqui, não sou da área jurídica, não entendo muito bem, então me perdoe se a pergunta for muito, né, que tem professor que fica até impaciente, não acredito que vou ter que responder isso. É constitucional. Perfeito. Por ser constitucional, existe forma deles, de alguma forma, manobrar e mudar, ou aquilo que é constitucional não se muda de maneira alguma? Vamos lá. A pergunta é boa.
né? Ah, ufa. A Constituição, Aliviado. Sentindo aliviado agora. a Constituição, ela pode ser alterada, Hum. né, por meio de emendas à Constituição. Mas existe, vamos dizer assim, um núcleo duro da Constituição que a gente chama de cláusula pétrea. As cláusulas pétreas, elas não podem ser retiradas. E entre as cláusulas pétreas está a liberdade religiosa e também a separação entre Estado e Igreja, tá? Agora, vou dizer assim, não é impossível que isso seja alterado? Não é impossível. Basta apenas que se rompa com a ordem constitucional vigente e se faça uma nova constituinte, né? A nova constituinte cria tudo do zero novamente, né? O que acontece, por exemplo, nós brasileiros estamos na 5ª Constituição, se não me falha a memória, porque já tivemos 5 vezes, vamos dizer assim, Pimenta. o game sendo zerado, né? Isso dá até medo. Zerei o Na game, situação atual do vou Brasil, eles criar- mexerem hoje, dá medo. Exatamente. Por isso que sempre que alguém fala em novo movimento constitucional, uma nova constituinte, o medo é claro, porque se você cria uma nova... O que é a Constituição? A Constituição, ela organiza o Estado e limita o poder do Estado. E o limite do poder do Estado é exatamente nos direitos fundamentais. Então, sempre que eu faço uma nova Constituição, eu consigo mexer exatamente nos limites do Estado. Então, eu posso retirar direitos, incluir direitos. Então, isso é muito perigoso. Geralmente, sempre que se tem um golpe de Estado, uma ditadura, a primeira coisa que se faz é o quê? Remover direitos, para evitar que os cidadãos tenham direito de liberdade de expressão, de crítica ao governo, entre outras coisas dessa natureza. Numa ditadura, no caso, então não pode nem fazer crítica ao governo. Uma ditadura geralmente se protege evitando as críticas ao governo, matando os adversários, né? É quase isso, então, que já estamos vivendo. Mas tudo bem. Só Mas não é o rompemos ainda tema, com a né? Constituição Tudo bem que Federal. Qualquer semelhança é mera Não, coincidência. Vamos trazer um pouquinho aqui para os dias atuais. Talvez seja a dúvida dos nossos ouvintes. Nós temos muita manifestação pública também em locais que eu considero privado. Ônibus, metrô, estações, shopping centers. Já vi alguns vídeos, Paloma, também, de pessoas propagando a sua fé em shoppings, em restaurantes. E assim, eu tenho um ponto de interrogação aqui. Eu tenho dúvida. É permitido? Não é permitido? É lícito? Não é lícito? Convém? Não convém? Boa. A pergunta é muito boa. Vamos entender o que é liberdade religiosa, né? Eu falei que a liberdade de crença é o direito de ter, não ter e mudar. Está relacionado ao foro íntimo. A partir do momento que eu passo para o exercício, eu estou na liberdade religiosa. E a liberdade religiosa, já adianto de início, que ela pode ser exercida em privado ou em público. Isso está nos principais tratados de direitos humanos, na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Artigo 12 é dedicado a isso e diz claramente que a religião ela pode ser expressada em público ou em privado. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da ONU, também expressa claramente que a liberdade religiosa pode ser exercida em público ou em privado, né, e é essa a tradição que o Brasil segue. Só que a gente, obviamente, precisa observar alguns limites, né? Nenhum direito é absoluto. E é aqui que eu acho que a coisa começa a apertar, né? Cada situação diferente ali começa a trazer para nós algumas situações específicas. Bom, quando a gente fala de liberdade religiosa, a gente pode resumir em 3 coisas. Resumindo assim brevemente, que é culto, direito ao culto. Culto é ato de adoração. Como é que eu adoro? Depende. Como que a minha religião diz que é adoração? Né? Será na esquina, fazendo algum trabalho religioso? Será dentro de um templo, cantando louvores? Será meditando? Não sei. Cada religião é que dirá como que é a adoração ao seu Deus, como que é esse relacionamento com o sagrado. Será usando vestes específicas? Né? Então, o primeiro ponto da liberdade religiosa é o culto. O segundo ponto importante da liberdade religiosa é o ensino, o direito de se ensinar a religião aos outros. E o terceiro é o proselitismo. E é no proselitismo que eu acho que a sua pergunta se encaixa. O que é o proselitismo? É o tentar converter outros à sua fé. E você só converte outros à sua fé se você entender que a sua fé é melhor que a do outro.
É um É pressuposto, basicamente isso. é um pressuposto básico. Assim. Você não acha que a minha fé é melhor que a dela, por que eu vou convertê-la à minha fé? Deixo ela na fé dela. E é natural isso, cada fé se entende. Automaticamente, se eu entendo a minha fé certa, por lógica, as outras fés, ou parcialmente ou totalmente, serão erradas. E o proselitismo é isso, é tentar convencer os outros da sua fé. E o proselitismo ele pode ser exercido em público, em praças públicas, em locais públicos como um todo. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque em entender que tem lugares que são privados, mas são de uso público, como um restaurante, né? É meio complicado eu falar que eu vou aqui entrar, quero converter alguém hoje, vou entrar num restaurante e mudo a rotina do restaurante, que de repente deve ser um lugar que é todo formado para as pessoas se sentirem confortáveis, cada um na sua mesa em Sua conversas refeição. privadas, refeições tranquilas. Eu vou entrar e vou começar a falar alto no meio do restaurante, atrapalhando toda a dinâmica daquela empresa. Obviamente que eu não posso fazer isso. A pregação pode ser em locais públicos, vias públicas como os logradouros, praças, né? Mas não locais privados que são de uso público. Essa distinção é importante. Pode falar. Não, pode falar, porque as dúvidas são muitas. Pode... A gente já fica aqui imaginando Aproveita cada que ponto. não sabemos quando conseguiremos agendar o Alan de novo, então aproveita aí. Interessante. Até a gente veio conversando sobre isso, eu e o Alex, né? Que ele falou exatamente. Eu tenho um certo dificuldade em aceitar, por exemplo, que você tá lá, às vezes, no metrô, cheio, com a cabeça com 1000 problemas, aí vai entrar uma pessoa. Eu sei que pra gente é importante manifestar a nossa fé, Sim. né? Até por ser um mandamento. E a gente acaba ouvindo ali a pessoa pregando, às vezes muito alto, às vezes com uma caixa de som enorme, acaba atingindo e afetando tanto o funcionamento daquele local, quanto até a paciência da pessoa. Às vezes a paciência da pessoa é afetada. Mas chegou um ponto que você falou, Alan, que eu achei interessante, que é o exercício da fé no sentido do ensino. E se a gente pegar pela religião cristã, é óbvio que o direito religioso não se trata de uma fé específica, pessoal, é fés no geral, mas a gente vai partir desse pressuposto. Por exemplo, a pregação cristã, que tem ali diversos textos que hoje é considerado até uma intolerância aí com algumas comunidades, com algumas formas que as pessoas entendem por viver. Como que a gente pode exercer esse direito na igreja? A gente precisa limitar, a gente tem que ter ali um cuidado na hora de falar, na hora de ministrar. Bom, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis de responder atualmente. Né? Mas eu vou voltar a um ponto, porque você falou do metrô, eu acho que tem um esclarecimento que é importante de fazer em relação a essas pregações em metrô. O metrô é um local público, sem dúvida. Mas há algo sobre o proselitismo, que é essa ir afora pregar a sua religião ao outro, que precisa ser observado. O outro precisa querer te ouvir. Você não pode forçar o outro a te ouvir. O proselitismo ele tem dois agentes. Quem faz o proselitismo e o alvo, que vai receber o proselitismo. O alvo ele precisa aceitar que você converse com ele a respeito da sua fé. Você não pode forçá-lo a te ouvir. E esse é o grande problema de você fazer o proselitismo em locais que, embora público, estejam, de certa maneira, com a circulação limitada ali, que é o que acontece no metrô entre estação e estação. Você está forçando a pessoa a te ouvir por aquele momento, né? Então, me parece que não é adequado, né? O proselitismo pode ser realizado na praça pública, pode ser realizado na porta do metrô, mas dentro do metrô, dentro do vagão dos trens, aí eu acredito que tem uma limitação, porque você não está dando o direito da outra pessoa de dizer, olha, peraí, eu não quero ser alvo do seu proselitismo. Eu tenho esse direito. Né? Então, essa limitação é importante. Que nesse caso nós estamos ali claramente incomodando a pessoa que está de um ponto ao outro, usando o exemplo aqui do trem, do metrô, do ônibus. A pessoa só quer transitar de um ponto ao outro. Ela não está em um ambiente, entre aspas, religioso, buscando algo de forma religiosa. Então haverão aqueles que vai achar lindo. Sim. Como eu precisava ouvir esse louvor, ou como eu precisava ouvir essa cantinga, como eu precisava ouvir esse batuque. Tem pessoas que vão achar maravilhoso.
outros não. E aí parte a questão do incômodo. Então, a partir do momento que a minha fé torna-se um incômodo para a vida do outro, eu estou trazendo mais prejuízo para a fé que eu exerço do que vantagem, de fato, né? Perfeito. E existem as leis internas também. Não sei como funcionam as leis internas do ônibus. Você que trabalha no jurídico do transporte público, não sei se vocês têm ali Tem um as manual questões básico, internas né? do que pode, o que não pode dentro do transporte público. Por exemplo, o som alto. E assim, Qualquer tipo de som. quem mais faz esse tipo de ações são os cristãos. Esse proselitismo são os cristãos. Sim. E acho que é importante eles compreenderem que o fato deles não falarem dentro de um ônibus, não falarem dentro de um metrô, eles não estão negando a fé. Não estou negando a fé, exatamente. Agora, a opinião pessoal. De uma forma esporádica, do nada, uma vez ou outra, parte pela questão do sentir, para quem crê. Ah, mas eu senti de falar aqui em voz alta, Jesus ama vocês. Eu acredito de uma forma acidental, digamos assim, eu acho até que é aceitável. Agora, o problema é quando se torna uma norma, como se fosse uma obrigação. Parece-me, tenho 33 anos de idade, cresci em berço evangélico, e até um determinado momento da minha vida, parece-me que houve ali um certo sentido de que tínhamos que, de alguma forma, de qualquer jeito, falar do que críamos em todos os lugares, porque se não fizéssemos isso, é como se estivéssemos negando a Cristo. E não é isso. Sim. Não é isso. Acredito que até a questão da respeitabilidade dos lugares é uma profissão de sua fé. O fato de você não estar incomodando a vida do outro, não estar incomodando o percurso do outro, como você bem disse. A pessoa quer ouvir? Sim. E como que você dentro de um transporte público ali com 150 pessoas ali dentro, uma em cima da outra... Nossa, 150 pessoas, você foi generoso, né? Isso 150 fora do horário Pô, de pico. Como que dentro de 150 pessoas ali você vai... Nem todo mundo quer ouvir. Não, e às vezes a pessoa não consegue descer do ambiente. E assim, Alan, vamos supor que a Paloma acordou pentecostal ao extremo, nada contra os pentecostais, tá, irmãos? Eu amo vocês. Mas a Paloma acordou num dia muito pentecostal e ela quer pregar de qualquer jeito e tal, e ela entrou no ônibus e começou a falar de Jesus. Só que pessoas se incomodaram ali. Ela pode ter problema jurídico com isso? Pode ter algum problema, porque ela tá infringindo o direito. Sempre que você infringe o direito de outra pessoa, isso pode gerar alguma consequência, né? Obviamente que para que ela seja, digam que ela cometeu um ilícito, efetivamente tenha que reparar algo em outra pessoa, a pessoa teria que comprovar que sofreu algum dano efetivo. Então não é algo automático também. Ah, tá. Não é uma coisa muito arriscada. Pode ser retirada. Mas pode ser retirada. Pode ser retirada. Olha, senhora, você está me incomodando, está Conduzida à incomodando aqui. delegacia. Pode gerar um certo Sim, problema. pode gerar um incômodo. Talvez o conselho que eu dou às pessoas que fazem essa nobre tarefa de levar o evangelho a outras seriam escolher espaços abertos. Mas se ela quer levar a pessoas que vão pegar a sua condução, talvez o ponto de ônibus seja um local adequado. Se ela quer falar às pessoas que vão pegar o metrô, a porta, a entrada do metrô seja o local adequado. Mas locais fechados, eu receio que talvez tenha outros especialistas em direito religioso que entendam diferente de mim. Mas eu realmente acredito aqui que tem que ser respeitado o direito da pessoa de não ouvir. Olha, eu não quero que você me incomode aqui. Ela tem esse direito. Nada por força ou por E uma violência. pessoa que não Perfeito. queira, no caso aí, ela não está fazendo uma perseguição religiosa. De maneira Porque às vezes é alguma. entendido dessa forma. Nossa, tá vendo aí, estão perseguindo o cristão, não querem ouvir Jesus. E não é só, por exemplo, a partir do momento que eu acredito que, não, mas tem que pregar Jesus mesmo, eu tenho que aceitar também que tem que pregar lá. Eu imagino, eu tô voltando do meu trabalho no metrô e no trem, eu não vou poder me incomodar quando o mesmo for feito por outra religião. Por outra religião. Porque não sou o alecrim dourado, né, de São Paulo. Então, a liberdade de religião é para se eu todas as acho religiões, que, né? nossa, eu tenho que falar de Jesus, então eu tenho que acreditar também que o bandista vai passar a viagem inteirinha falando da Umbanda ali pra mim. Vai ser legal? Pra mim que não sigo a mesma religião que ele, então acho que se colocar também no lugar do outro é essencial. Sem dúvida. Sem dúvida. Partimos então. Acho do que ela me tema. fez uma segunda Isso. pergunta que eu não Foi respondi, da né? promotora? Não. Os limites da pregação. Vamos colocar assim. Limites pra pregação. Você tá querendo, Em si. tá querendo te colocar em problema. Eu tô sentindo que ela tá querendo te colocar em Não, problema aqui. Não queria. Mas já que estamos aqui. Já que. Esse, sem dúvida, é o tema mais polêmico, eu acho, da atualidade, que é o chamado discurso de ódio, também chamado de hate speech, né? E eu quero ilustrar
esse tema com o exemplo que eu coloquei na cartilha de direito religioso, que foi de uma pregação ocorrida num congresso da Assembleia de Deus em Brasília. Se aqui não me falha a memória. Um pregador, que não era brasileiro, convidado de outro país, deu algumas declarações muito fortes, bastante fortes. Nessas declarações, ele afirmava que pessoas, não sei se posso falar aqui, se pessoas que têm uma orientação sexual diferente da determinada na Bíblia tinham um lugar reservado no inferno. Tá? Essa declaração, obviamente, é uma declaração forte. Rapidamente isso viralizou pela internet, criaram um corte desse momento. Isso viralizou nas redes sociais, eu lembro que eu vi esse vídeo. Isso foi em um templo. Foi em um templo, dentro de um templo. Mas ainda assim é uma pregação religiosa, né? Uhum. Talvez eu não considere isso um proselitismo, porque não aconteceu na tentativa de converter outras pessoas à minha religião, mas foi um discurso religioso, por isso que eu estou usando ele como exemplo. Ele fez uma exposição de Exato. como ele interpretava o que estava escrito. Exato, eu acho que tá mais relacionado ao ensino religioso do que ao proselitismo, porque ele estava dentro do templo ensinando outras pessoas que também são cristãs a respeito da sua fé. Só que essa fala repercutiu na internet e rapidamente, o que aconteceu? Uma associação relacionada aos direitos de pessoas LGBT moveu uma ação pedindo 5 milhões de indenização da igreja por danos morais coletivos, indicando que aquilo seria um discurso de ódio, né? Eu acompanhei com muito interesse o desenrolar dessa ação e eu lembro que quando isso aconteceu em outras igrejas, foi feito pedidos a pastores, falaram, olha, por favor, não preguem mais sobre esse tema, olha, a igreja vai ter que pagar 5 milhões. Eles foram condenados? Não foram condenados. Ah, tá. Mas a fala do pastor geralmente já é assim, né? Ficam com medo, Quero dizer, é um medo. já. A igreja já foi processada, pagar 5 milhões, imagina, a igreja vai fechar, se vai pagar, a gente vai mexer, não tem condições, obviamente, né? Talvez uma ou outra igreja tenha, uma igreja muito grande, mas a 99% das igrejas... Mal paga o aluguel, Exatamente, não tem essa condição. Então, o medo realmente tomou muitos pastores. E qual foi o resultado da ação? A ação foi jogada improcedente. Porque você entendeu que ali foi exposto um entendimento religioso. Em outras palavras, não foi um discurso de ódio. A religião, ela pode entender que determinada prática social é pecado conforme os seus dogmas. Isso é liberdade religiosa, é liberdade de crença. Eu entendo que a maneira correta de viver é essa. E se eu viver conforme essa maneira correta, eu terei o prêmio do Deus da minha religião, que é o céu. E se eu não viver, eu terei o castigo, que é o inferno. Né? Céu e inferno é algo criado, é algo do cristianismo. Outras religiões têm o seu lugar para o pós-vida, né? Que eu não vou aqui saber ensinar. Né? Só sei falar da minha religião, que é o céu e o inferno. Entender isso, ter essa crença e divulgar essa crença é liberdade de crença e liberdade religiosa. Não é crime. Entender que algo é pecado não é crime. Uma dúvida. Quando, por exemplo, nesse caso aí, hashtag 1-0 Jesus, ok. Mas existe assim uma linha da qual pode tornar-se crime, por mais que, partindo ainda do discurso religioso, existe um ponto que, até para orientar os pastores, pregadores, ministros que estarão nos ouvindo, nosso público, querendo ou não, 60% são anticristãos. Existe alguma linha ou alguma medida que sim torna-se imputável ao crime? Perfeito, existe. Existe um limite. A princípio, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, te permite expressar o que a sua fé diz. Mas qual que é esse limite? Esse limite, em outras palavras, quando que o discurso religioso vai se tornar um discurso de ódio? E por isso estará passível a sanções legais. É uma resposta difícil de dar, porque não existe um consenso geral ainda, nem na jurisprudência, nem na doutrina. Mas existe um caminho que está sendo trilhado por muitos doutrinadores e que já tem decisões do STF nesse sentido, que é muito interessante, que considera um critério trifásico.
Um critério de 3 fases para saber se um discurso é discurso de ódio ou não. Como é que funciona esse critério? A primeira fase desse critério é que a gente chama de fase cognitiva. Eu identifico no meu discurso 2 grupos distintos de pessoas. 2 grupos distintos. Só identifico que existem 2 grupos distintos. A segunda fase é, uma vez identificados esses 2 grupos, agora eu, de alguma maneira, digo que um grupo é superior ao outro, ou um grupo é inferior ao outro grupo por alguma razão, por alguma característica. Ou seja, esses grupos são desiguais por alguma questão. Se o discurso ficar nessas duas fases, ainda que ele seja um discurso de mau gosto, ainda que seja um discurso de nenhum valor, ainda que seja um discurso que a gente possa falar, poxa, essa pessoa viajou, ele não é crime. Para ele virar o crime, ele precisa vencer a terceiro critério desse método trifásico, né? O terceiro critério é a restrição de direitos. Ou seja, depois de identificar 2 grupos diferentes, depois de dizer que um grupo é superior ao outro, eu então passo a defender que o grupo inferior tem que ter direitos diminuídos por conta disso. Parte do impedimento. Eu vou dar um exemplo, talvez deixe isso muito claro, que é um exemplo conhecido com certeza de todo mundo. O nazismo. O que era o nazismo? Eu tenho um grupo judeu separado dos demais. Separei os 2 grupos. Os judeus são inferiores por alguma razão, seja por sua crença, por sua ancestralidade, eles são inferiores ao outro povo por alguma razão. Por isso, agora, então eu posso tirar o direito deles e lançá-los para trabalhos forçados. Foi isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, isso é de conhecimento notório. Tá? Então, o discurso de ódio ele é uma limitação à liberdade de expressão. Exatamente porque o nazismo usou da liberdade de expressão para convencer o povo alemão de que os judeus seriam uma categoria menor de seres humanos e por isso poderiam sofrer as atrocidades que sofreram. Então, precisa haver limites sim à liberdade de expressão, obviamente com todos os cuidados. E se eu puder dar um segundo exemplo, sem citar nomes, uma pessoa famosa de bastante expressão no cenário nacional, ela deu um discurso que, em tese, pode ser configurado um discurso de ódio. Para dar um exemplo mais do nosso período, né? Ela disse que evangélico não sabe sequer escolher o seu pastor, que deveria ficar pastando com seu pastor no pasto. E que, por isso, ele não deveria votar, não deveria ter direito ao voto. É uma restrição de direito. Perceba, os 3 requisitos desse critério que eu falei estão presentes. Ele identificou 2 grupos, o evangélico e os demais. O evangélico, de alguma maneira, é inferior, não escolhe nem seu pastor, tem que ficar pastando. Usou essas palavras. E depois disso, ele não tem que votar. Não deveria votar. Fala com energia, né, no vídeo. Falou com energia no vídeo, não tem que votar. Isso é um discurso de ódio. É um discurso de ódio contra a religião, inclusive. Mas não foi caracterizado assim, né? No Brasil nós temos um problema com isso, porque percebe-se que no Brasil não é sobre o que se fala, mas sobre quem fala. Se essa frase tivesse saído da boca de um pastor, estaria preso. Com certeza. Viraria manchete, rede nacional. Exatamente. Mas respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, o que o pastor pode falar no seu discurso e o que ele não pode? O pastor, ele pode defender que determinadas práticas, no entender dele, são pecados. O que eu acho importante, ele sempre vincular a fala dele à Bíblia, para deixar claro que ele está fazendo um discurso religioso. Olha, conforme texto tal, falando os textos chaves aqui, Romanos 1, determinada prática é pecado. Se você vive conforme essa prática, você, conforme Apocalipse diz lá, né, tais listas de pessoas não herdarão o reino de Deus. Ele pode fazer esse discurso tranquilamente. O que ele nunca pode fazer, defender que por alguma razão pessoas que praticam o que ele entende como pecado devem ter menos direitos ou ser menos cidadãos do que outras pessoas.
né? Não devem votar, não podem ter direito a isso, não podem ter direito àquilo. Sempre que começar a defender que o grupo de pessoas que está praticando esses atos, né, que você discorda, deva, de alguma maneira, ser tratado diferente pela sociedade. Sempre que entrar nesse campo, a gente terá um discurso de ódio e aí as consequências podem ser graves. Aí já é uma questão mesmo de entrar com a lei mesmo. Exato. E partindo em meio a tudo isso que nós falamos aqui, todos esses pontos, desde até a aula que nós tivemos aqui sobre a história da igreja, desde aquele ponto nós estamos aqui lidando com política. Sim. Estamos lidando com a política. Até esse testemunho dessa fala, o cristão tem que estar fechado ali no aprisco com seu pastor, etc e tal. Política também. Há uma pergunta que sempre surge, principalmente em ano eleitoral. O cristão e a política e o cristão. A pergunta é, a partir do momento que aderimos à fé cristã, deixamos de ser cidadãos e não podemos nos envolver com a política? Vai sujar a caminhada cristã o fato de exercermos a cidadania? O cristão tem que ficar trancado de fato na igreja e não se envolver com os problemas da sociedade? Ou ele permanece sendo um cidadão com seus direitos, deveres? Perfeito. Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Hoje estamos também em ano eleitoral, né? Ano eleitoral. E é interessante entender ali os direitos políticos que os cristãos também possuem, né? Não só o cristão, o fiel de qualquer credo, né? Acho que essa pergunta passa por nós falarmos um pouco sobre o Estado laico, né? Que a gente entendeu já que o Estado laico, ele separa religião, Estado e religião. Separam as coisas, cada um no seu galho, né? Cada um no seu âmbito. Mas ele protege a liberdade religiosa. Então, o fiel pode aderir à fé que assim bem entender e seguir, viver a vida conforme temos daquela fé. Mas é exatamente a liberdade religiosa que diz que nenhum direito lhe será retirado por qualquer fé que ele tenha, por qualquer que seja o credo dele. Se nenhum direito lhe será retirado pelo seu credo, ele não pode ser impedido, por exemplo, de se candidatar a um cargo político. Ele não pode ser impedido de votar em algum candidato. E mais além, qual que é a ideia? Nós vivemos uma democracia representativa, em que todo o povo escolhe os seus representantes. A ideia da democracia é pluralidade. É que todas as ideias da sociedade estejam representadas no Congresso Nacional ou nas câmaras municipais ou estaduais, e ali são debatidos os temas. O cristão, como uma parte significante do nosso país, precisa também ter os seus representantes. Isso, obviamente. O que nunca pode acontecer? Tentar-se estabelecer as regras, os dogmas da religião como regras para todos. Eu não posso, olha, porque Deus diz que isso é correto, então todo mundo tem que seguir. Porque Deus diz que isso é errado, então todo mundo tem que evitar isso. Eu posso pregar isso, mas eu não posso estabelecer isso como uma lei. Para fazer leis, como é que o cristão vai fazer leis? Ele poderá sim se valer de valores cristãos, mas ele terá que convencer a audiência pública de que aquele valor cristão deve ser aceito pela sociedade. E se ele assim convencer, e dentro do Congresso houver a votação e se estabelecer daquela maneira, perfeito. Mas se também não acontecer, não podemos impor isso a ninguém. Alguma dúvida nesse assunto política? Agora, uma opinião mais pessoal dentro deste assunto ainda sobre política. Você acredita que a igreja em si, ela precisa eleger representantes ou fica mais por esse lado do não precisamos de um representante de fato cristão e sim um representante do povo, por mais que o mesmo tenha conceitos cristãos ou não? Olha, eu acredito que a igreja precisa sim eleger os seus representantes. Isso sem dúvida, como qualquer grupo social, né? Eu acompanho um pouco de política, eu vejo muitas pessoas, os policiais votando em policiais, porque querem ter a representação, né? O fiel da sua religião elegendo alguém para estar ali representando. Eu acho que a lógica da democracia representativa é exatamente isso, né? Eleger pessoas que pensam como você. Agora, obviamente, tem que ter um cuidado nesse momento, né?
Não é só porque a pessoa se veste ou se apresenta como cristão que ela é cristã de verdade. E daí cabe a consciência de cada cidadão de analisar o seu candidato, de entender se aquele candidato só está tentando alcançar o público cristão, porque sabemos hoje que o público cristão decide uma eleição. Então, existe uma corrida, podemos dizer assim, uma batalha entre quem quer o poder pelos votos do cristão. Agora, se Nós, em época de eleição, nós temos até o Haddad tomando ceia. Ela Dávila, é incrível, é incrível. Mas assim, assim, brincadeiras à parte, essa é uma questão também importante, Alan. Eu já vi, isso aqui não é fofoca, não é alguém que me contou, eu vi com meus próprios olhos, dentro de um templo religioso, como que chama? Quando não é cartaz, cavalete que fala? os Cavalete, banners. que tem aqueles banners de político dentro de um templo religioso. Ok. Eu aprendi que não é permitido, principalmente em ano eleitoral, foto de políticos, cartazes de políticos, banners de político dentro de templo para pedir voto para aquele político. É assim mesmo ou tem uma certa permissão? Pode sim, pode levar para o púlpito, Você pode está falar o nome. Não pode, no caso. Não pode. Porque assim, tem muitas igrejas que não somente colocam os cartazes dos políticos dentro da igreja, os cavaletes, como eu vi de fato, como ainda leva o camarada pra cima do púlpito ali, e púlpito, palanque, como quer que as pessoas chamem, púlpito, palanque, local elevado, não importa, e colocam ali até pra fazer um discurso, e o camarada dá até a paz do Senhor. Não sei se vocês já viram, eles dão até a paz do Senhor, paz do Senhor, igreja. E os irmãos ainda falam amém, Amém, pai, só falta chamar de pastor pai, só falta... Tá que nem eu. Não, a questão é muito. A pergunta é muito boa, né? Bom, inicialmente, obviamente, que o fato de alguém se candidatar a um cargo político não retira o direito dela de ir a alguma igreja. Ela pode ir numa igreja, ser recebida na igreja. O que nunca pode acontecer é, direta ou indiretamente, ser requerido votos para ela. Tá? Isso nunca pode acontecer, bem como não pode acontecer aquela distribuição de santinhos, né, dentro do templo, ou, enfim, nenhuma propaganda política ao candidato pode acontecer. Ele pode ir à igreja, pode pregar, por exemplo, se for um cristão, efetivamente, olha, ele vai pregar aqui hoje na igreja. Ele está numa atividade religiosa, ponto. O que nunca pode acontecer é, direta ou indiretamente, ser requerido votos a ele. Aí a gente tá errado, colocando banners, colocando cartazes, com falas, mesmo que seja aquela fala que você fala uma coisa, mas todo mundo tá entendendo que você tá querendo falar outra, sabe? Isso não pode Aquele acontecer. discurso Exatamente. implícito. Né? Se quiser distribuir folheto, se quiser dar santinho, se quiser fazer a apresentação efetivamente como político, tem que ser da porta da igreja para fora. Eu acho que não é nem ético, né, pra gente como igreja, né? Eu acho que a gente tem a ideia que o púlpito é algo ali mais representando ali uma pessoa que vai falar, vai transmitir uma mensagem por parte de Deus, da parte de Deus, né, por meio da palavra dele. Aí a gente pega e coloca um camarada lá como se ele fosse, não sei, o próprio Deus encarnado ali. Eu acho que não é nem certo. Tem algumas igrejas que eu acho que agem muito bem quando fazem isso, que diz, olha, se você é pastor da nossa igreja e você quer se eleger um cargo político, tudo bem, você pode eleger, a igreja não vai te expulsar em nada, mas primeiro você se descompatibiliza, você deixa o pastorado. Porque ou você é uma coisa ou você é outra. Tem igrejas que fazem isso, né? Não é uma obrigação para nenhuma igreja. É óbvio que ela falou como se não seria nem ético, então é por isso que eu estou comentando. Tem igrejas que realmente entendem assim. Se você quer seguir um cargo político, ok, a gente te apoia, mas então agora você não é mais pastor. Agora você é um político, vai lá. Né? Separem as coisas. E aí? Vamos aqui partir para um tema também bem preciso, que é o ambiente familiar. Inclusive, vi um caso, é um caso até um pouco antigo, de uma filha, na verdade, que praticamente entrou com um processo contra os pais porque eles estavam praticamente, segundo
segundo a denunciante, né? Obrigando-a a ter a mesma fé que eles, e ela, na verdade, queria seguir outro rumo, outro ramo. Dá muito problema jurídico essa questão de fé e ambiente familiar, de às vezes o pai querendo, ou a mãe querendo, obrigatoriamente ali colocar o filho para seguir a mesma fé. Como família, eles têm que lidar com eles mesmos, o Estado não interfere nisso, ou realmente é um problema que pode se expandir para fora das quatro paredes ali? É uma questão difícil, mas vamos tentar responder do início, né? A liberdade religiosa inclui o direito de educar os filhos conforme os ditames morais e religiosos que você possui, né? Então, isso quem diz expressamente é o Pacto de São José da Costa Rica, também chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos. O artigo 12, quando fala da liberdade de crença e da liberdade religiosa, aponta claramente que é direito dos pais determinar qual educação religiosa e moral os filhos receberão, né? Agora, obviamente que isso, em cada situação prática, pode se apresentar com dificuldades diferentes, né? Mas, a rigor, até a maioridade, o filho ele está sob o pátrio poder do pai, que define por ele qual rumo que ele vai seguir, dentro de alguns limites, efetivamente, obviamente, né? Mas assim, só para ver se eu consegui compreender. Então, pela lei, enquanto o filho não atinge a maioridade, são os pais que direcionam a questão até da fé? Até da fé. Não sabia não. Obviamente que a partir do momento que a criança ela não for mais uma criança, né, já começar na idade da adolescência, da juventude, e tiver uma maior capacidade de discernimento, ela poderá, obviamente, começar a fazer as suas opções, mas ela ainda está abaixo do pátrio poder dos seus pais, né? Ela poderá escolher livremente após isso. A capacidade civil tange exatamente as escolhas, né? Agora os pais que estão assistindo em casa devem estar falando assim, tá vendo? Quando estiver debaixo do Vai meu Não pra pé... pegue a igreja. cinta. Por favor, deixa a cinta guardada. Não, mas realmente, eu Vai não pra sabia que igreja pela assim. lei, eu não sabia realmente. Aham. Tá vendo como tem coisas que... Esse assunto ele é polêmico, né? Ele é polêmico, porque muitas pessoas elas vão defender, e o direito ele é Olha, interessante. que show, tá chegando um Opa, cafezinho pra gostei, gente hein? aí. Maravilha. Ó. Ah, você não toma café? Ó, que Então, olha, chique. minha esposa avisou, né, que Por isso o é Alan, bom, o Alan né? trouxe Por isso é bom. assistente aqui. Ela é chique, trouxe assistente. minha princesa. Nossa, muito interessante. Então, os pais realmente eles têm toda essa diretriz sobre a vida do filho, Sim. até na questão da fé. Tá na Agora questão da entra fé. um outro ponto. É. Nós falamos aqui sobre o ambiente familiar. Mas temos também, Paloma, um ambiente escolar que eu acredito que Outro que tema. dá O Alan já tá muito fazendo problema no Brasil, demais. a questão do ambiente escolar. Aham. E nós bem sabemos que entra também a questão da religião. Dentre muitos outros problemas jurídicos, a questão da religião. Até que ponto a escola ela pode interferir ou propagar algo relacionado a termos religiosos? Não, vamos lá. Essa pergunta talvez seja mais fácil de responder, porque ela já tem uma resposta do STF, num tema de repercussão geral. O STF julgou, se aqui, de novo, se não me falha a memória, é a ADI 4499. Pode ser que eu erre o número aqui agora, tá? Mas ele julgou o tema, se o ensino religioso na escola pública é ou não constitucional. E se é constitucional, como que deve acontecer, né? Foi uma boa discussão, os ministros do STF se dividiram bastante. Eu lembro do voto do ministro relator, que foi o ministro Barroso, né? Que ele falou que o ensino religioso na escola não é bem deveria ser não um ensino religioso em si, mas um ensino sobre a história da religião, né? O que é uma religião? Para falar em termos técnicos, não poderia ser um ensino confessional. Eu não vou ensinar a religião cristã, eu não vou ensinar a religião ubandista, eu não vou ensinar a religião budista. Eu vou falar sobre religião. Vamos ter aqui ideias sobre o que são as religiões, como que elas trabalham. Seria uma abordagem sobre
uma abordagem científica da religião, para falar assim, né? Mas ele saiu perdedor, digamos assim, né? Ele e o grupo de ministros que votou dizendo que seria inconstitucional o ensino confessional nas escolas. Então, o entendimento do STF é de que o ensino religioso nas escolas é constitucional e quando, é interessante falar aqui, que a própria Constituição, ela diz que haverá ensino religioso nas escolas, né? A discussão era se esse ensino seria confessional ou não. O confessional, no caso, seria O confessional é ensinar uma religião em específico. certo, uma única religião específica. Por exemplo, a aula aqui vai ser de religião, vai ser de religião cristã. Seja na sua vertente católica, seja na sua vertente protestante, seja na sua vertente adventista. Entende? O assunto aqui vai ser da religião cristã. Isso é confessional. Esse Eu não defini foi, uma religião definiu específica. uma esse não religião. foi permitido. É o que foi permitido. Esse é o que foi permitido. Esse é o que foi permitido. Mas é aqui que está o detalhe. Aqui tem uma vírgula, com matrícula facultativa. O tribunal entendeu, o STF entendeu, que a Constituição de 1988, que é a Constituição que vige no Brasil até então, e espero que por muito, né, para sempre, para que a gente não precise mudar de Constituição, ela seguiu uma tradição de todas as outras constituições brasileiras, ou pelo menos das constituições da República, que é de estabelecer que os alunos possam também, na escola pública, receber o ensino da sua religião. Só que esse ensino da sua religião não vai ser por agentes públicos, por professores públicos, serão por pessoas das próprias religiões. Então, Voluntários, no caso. voluntários, exatamente, da sua própria religião. Só que na grade, no horário escolar. Entendeu? Então, como que funciona aqui, né? Não foi bem definido como funciona, mas dando uma ideia. Dentro da grade escolar, um horário de aula é reservado para ir lá o pastor dar uma aula sobre religião cristã. Quem vai assistir essa aula? Quem voluntariamente se colocar para assistir essa aula. Ou uma outra grade pode ser separada para a religião umbandista, candomblecista. Quem vai dar essa aula? O líder religioso dessa religião. Quem vai assistir essa aula? Quem voluntariamente se matricular nela. Isso foi definido como constitucional. Né? Mas o que torna constitucional? Sempre a facultatividade. O que nunca pode acontecer? O ensino religioso obrigatório. Hoje agora a gente vai ter uma aula sobre religião. Vai ser um ensino religioso. Quem vai dar aula? Um pastor. Todas as crianças obrigadas a assistir aquela aula. Mesmo as crianças que não forem, mesmo aquela que for católica, que não vai concordar com o ensino do pastor, mesmo aquela que for candomblecista, umbandista, budista, muçulmana, enfim, islâmica, né? Seja qual for a religião, ela não pode ser obrigada a participar daquela aula. E aqui tem um detalhe interessante. Não é só que porque a gente começou a ver descumprimentos desse julgado do STF de maneira transversa. Por exemplo, o professor é de português. Só que aí ele vem lá e coloca na sua matéria de português Estou pensando uma exatamente questão, isso. uma questão sobre um ensino no texto que ele vai trabalhar que ensina algo sobre religião. Né? Óbvio, não religião no contexto mais científico, mas tentando transmitir a religião aos seus alunos. Isso também é proibido. Né? Isso inclui também a questão da música. Porque eu percebo também que algumas escolas acabam colocando também músicas que são destinadas a determinadas religiões e colocam ali nos intervalos. A gente tá falando de escola pública. Escola pública. E vamos acabam ser colocando. Acaba entrando dentro disso também. Acaba entrando. A música, principalmente no momento do intervalo, não vai considerar necessariamente o ensino, né? Pode ser apenas uma manifestação cultural. Principalmente falando da música gospel, a música gospel está entre as mais ouvidas no país. Então ela é uma manifestação cultural importante do Brasil. Então, nesse sentido, eu não vejo necessariamente um problema, ainda mais se for no intervalo, como só um som que toca de fundo no intervalo. Né? Agora, se for para dentro da sala de aula como forma de ensinar a religião, isso com certeza não pode. Aliás, não pode obrigatoriamente, pode se for facultativamente.
Pastor, pensando aqui numa possibilidade dessa aí, por exemplo, pastor, de novo. Meu Deus do céu. Eu acho que eu tô profetizando. Você Só tá, pode ser. tá me consagrando, consagrado. Alô, se a gente se deparar, sei lá, de repente, com uma criança que chega em casa falando, mãe, eu aprendi isso na aula de português, tal, tal, tal. Como nós, como pais dessa criança, a gente pode agir dentro dos limites, é óbvio. Porque a gente não vai saber de fato o que estão ensinando Sim. ali. Bom, acho que o primeiro ponto, e que talvez seja uma falha grande no Brasil, são os pais acompanharem o que os seus filhos estão aprendendo na escola. Eu acho que isso é fundamental. Um pai precisa saber o que está sendo colocado na mente do seu filho, né? Eu acho que talvez seja uma impressão minha, mas eu acho que nas escolas públicas isso acontece pouco, né? Infelizmente. Mas uma vez que isso for percebido, que o pai acompanha o filho e percebe que está acontecendo esse ensino religioso de maneira inadequada, eu acho que o primeiro passo é ele notificar a escola. Notificar, olha, você está ferindo o direito de liberdade religiosa do meu filho e da minha família. Tá? E se a escola não encerrar, não parar com essa atividade, aí podemos falar de outras medidas legais, mesmo como, de repente, denúncia dos próprios professores ou diretores da escola, ações contra a escola, seja para condenação por danos morais coletivos, ou reparação individual também, a depender da situação, sem dúvida alguma. Tivemos um caso que viralizou, gosto de falar de casos, né? Um caso que viralizou nas redes sociais. Se eu não estou equivocado, a escola fica no Rio Grande do Sul, mas eu posso também aqui estar confundindo o estado, tá? Em que foi apresentada uma peça de teatro para as crianças. E, novamente, essa peça estava na grade, todas as crianças eram levadas para assisti-la, não existia facultatividade ou não. Só que essa peça, ela estava relacionada a elementos religiosos. Inclusive, no decorrer da apresentação, tinha a representação de alguém que estivesse recebendo ou baixando um espírito em si. Tá? Eu não sei exatamente qual é o nome que se dá. E muitos pais relataram que crianças gritaram de medo, choraram, correram, queriam sair dali. E isso é uma violação à liberdade religiosa, né? Porque a escola pública ela pode ter esse tipo de evento? Pode. Só que isso tem que ser comunicado previamente aos pais, para que essa escusa de consciência, esse direito de não participar, seja exercido. Tá? Então, não é que é um preconceito com uma ou com outra religião, é para qualquer religião. Qualquer peça que vá tratar especificamente de elementos religiosos, não estou falando aqui de mera representação, mas de uma peça que quase que se confunde com o culto religioso, que é o que aconteceu ali. Aí efetivamente não pode, a não ser que a matrícula seja facultativa. A participação sempre voluntária. Voluntária. Maravilha. Dentro desse assunto, a gente, como você bem disse, os pais precisam acompanhar aquilo que está sendo concedido aos filhos para que possa saber filtrar. Porque a criança em si, principalmente quando a idade é um pouco mais tenra, a criança em si ela não sabe discernir ou distinguir aquilo que está acontecendo. Exatamente. E você tocou aqui no assunto que parece-nos, né, principalmente escola pública, os pais acompanham um pouco menos do que em escola privada. Mas há esses casos também dentro dessas escolas privadas que também acontecem. O fato dos pais de escola privada acompanharem mais é pela questão, você acredita, de ser particular, de estarem pagando e quererem ver os resultados, etc e tal? E como incentivar os pais da escola pública a acompanharem melhor e mais os seus filhos? Boa pergunta, né? É uma pergunta difícil de responder. Eu realmente não sei dizer se na escola particular existe um acompanhamento melhor do que na escola pública. Né? Estou aqui apenas com impressões minhas, né? Não sei se eu tenho um dado para dizer isso. Mas, para quem tem alguma vivência com escola pública, sabe a situação que ela se encontra. E é fácil você perceber o descaso com a escola pública das famílias. Né? Ou até mesmo a transferência de responsabilidade. Né? A família esquece que o dever de educação do filho é dela e transfere esse dever para a escola. Como mudar isso? Acho que é conscientização. Né? Que ser humano você quer criar?
né? Quais os valores e fé que você quer que o seu filho leve para a vida? Que ser humano você quer legar para o mundo? Né? Essas perguntas são importantes. Infelizmente, eu gosto bastante desse tema. A gente tem uma época de crianças que, como eu posso falar isso de uma maneira que não sou, não sou ofensivo, mas uma época de crianças que nascem quase que sem família, né? Frutos de relacionamentos de uma noite, né? Então o pai não está interessado, às vezes a mãe também não está interessada, quem tem que cuidar são os avós, mas às vezes os avós não têm tanta condição, ou de tempo, ou de dinheiro, ou pelo avançar da idade já não tem mais toda aquela disposição. Acho que a gente tem um número muito grande de crianças que estão assim no Brasil hoje, né? Novamente, não tenho dados, né, para dizer exatamente qual seria esse número. Basta olhar a nosso redor Mas quando a ali, gente né? olha ao Aquela nosso redor, a gente estrutura, sabe. estrutura familiar, né? Exato. Não tem aquela estrutura familiar, alguém que acompanhe. Né? Eu conheço muitas pessoas assim, até por eu participar de uma igreja, congregar numa igreja que E fica numa assim, comunidade. E deixando vê bem muito. claro que a falta de estrutura familiar não é nem só a questão da falta de um pai e mãe dentro de casa. Porque tem crianças que cresceram com pais e mães dentro de casa, mas sem exercerem o papel de pai e mãe para a criança. Então não é só sobre esse fenômeno que nós temos no Brasil, da questão de divórcio, rodízio de padrastas, né, etc e tal. É uma questão também do exercimento do papel, da função do pai, da Exatamente. função da mãe. Então nós costumamos dizer também, Alan, que nós estamos em uma geração de filhos de pais, filhos órfãos de pais vivos, Sim. né? Dentro do ambiente até mesmo eclesiástico. É uma bênção no culto, prega, canta, profetiza, rodopeia, faz aviãozinho, faz helicóptero, faz o que quer, mas não é pai, não Mas é não mãe. pai e mãe. É uma grande missionária, é uma grande pregadora, etc e tal, mas nunca foi mãe. Então nós temos problemas realmente. A família bem destronada, descaracterizada. E a consequência maior realmente é para os filhos. Sim. Eu acho que também entra um pouquinho da questão do acesso que as pessoas têm ao conteúdo programático das aulas. Por exemplo, uma escola particular, normalmente ele já entrega para os pais ali um conteúdo programático que eles vão Uhum. seguir naquele ano letivo, né? Na escola pública eu não vejo isso. A gente participa das reuniões para saber se o filho tá bagunçando muito, mas não para falar sobre o conteúdo Não chega nesse programático. detalhe, né? Isso, eles nem. Parece que eles se escondem um pouco. É que assim, Quem na vai escola falar? pública, na verdade, levar o filho é um livramento. Geralmente os pais, a alegria deles é quando acaba as férias. Ufa! Mas só que é um problema. Isso é talvez para um outro debate, etc e tal, uma outra entrevista. Porque o problema é, no meu ver, escola não educa, escola ensina. A parte da educação é dos pais, é da família. Sim. E hoje, infelizmente, penso eu que até de forma estratégica, infelizmente a escola está buscando até mesmo ensinar o que seria um papel, aliás, buscando educar o que seria um papel da família e não da escola. E aí nós temos a escola educando filhos que deveriam estar sendo educados pelos pais, e aí entra até a questão religiosa. Perfeito. Eu acho que pelo tempo que as crianças passam na escola hoje, sem dúvida alguma, a escola também exerce um papel na educação. Mas eu acho que o papel da escola deveria ser complementar ao dos pais e nunca o principal, que é o que talvez é o que a gente tenha enxergado muito hoje, né? Mas, e aqui falando mais de um jeito religioso mesmo, a gente vê uma atuação do inimigo contra as famílias exatamente por isso. Porque se você desestrutura uma família, você desestrutura toda a sociedade. Se você controla como pensa uma família, você controla como pensa toda a sociedade. Né? Então tudo passa pela família, né? Por isso que a igreja cristã, né, o cristianismo gosta muito da família. Gosta muito de falar do papel do homem, do papel da mulher, da educação dos filhos, conforme os ditames da Bíblia Sagrada, né? Sem dúvida, é importante. Diante de tudo que nós falamos aqui, vou fazer aqui uma pergunta meio que central de todo o assunto aqui. Hoje, o que nós podemos dizer que significaria liberdade religiosa no Brasil? Liberdade religiosa no Brasil é o direito de viver conforme a sua fé, conforme o que você acredita, conforme suas convicções. Uma vez definida a sua convicção, você pode viver de acordo com ela, guardar seu dia santo,
né? Não fazer nada no dia santo, vestir-se de acordo, usar adereços que sejam uma corrente no pescoço, uma roupa diferente porque a sua religião diz aquilo, ensinar a sua fé em público ou em privado, fazer cultos ao ar livre. Tem muita gente que fala hoje que a fé tem que ser relegada ao privado. São pessoas como a gente falou isso, né? São pessoas de tendência laicista. Não é o caso brasileiro. O Brasil é um estado laico. A fé pode existir em público ou em privado. Né? Eu até, fazendo um comentário interessante, eu digo que eu vivi num bairro em que a liberdade religiosa é facilmente percebida. Porque tem uma mesquita, o bairro se chama Vila Missionária porque foi fundado por uma igreja católica, né? Então, de hora em hora, você ouve o tilintar dos sinos, mas eu, em determinadas horas do dia, ouvi o batuque do terreiro, e em outras horas do dia, ouvia o culto na igreja evangélica, e de parede com minha casa da casa que eu cresci, aliás, tinha um templo adventista, né? E ainda próximo tinha o salão de testemunhas do reino, que é a Testemunha de Jeová, e tinha um templo mórmon. Então, assim, o bairro da região em que eu cresci é um bairro em que você verifica facilmente o que é liberdade religiosa. Em determinada época do ano, você vê procissões da Igreja Católica nas suas datas comemorativas, né? Eles colocam as suas imagens de santos num pedestal e fazem procissões pelas ruas. Em outras datas, eu via pessoas caracterizadas com roupas de religiões de matriz africanas, entregando doces, principalmente na época de Cosme e Damião, né? Em outras épocas eu vejo desfiles e cultos ao ar livre das igrejas evangélicas. É isso que é um país em que a liberdade religiosa existe. A liberdade religiosa é isso. Cada religião tem o direito de influenciar na esfera pública de maneira igual, né? Se escuta muito dizer que somente países, ou melhor, a maior parte dos países onde se há liberdade são países de alguma forma enraizados no cristianismo. Tem alguma verdade nisso ou Tem não? total verdade nisso. Tem total verdade nisso. E o que acontece? O próprio conceito de liberdade, como nós entendemos hoje, ele decorre do conceito bíblico de livre-arbítrio. Os povos antigos não tinham necessariamente trocando em miúdos, falando diretamente, os povos antigos não sabiam o que era liberdade. Eles não tinham uma ideia de liberdade como hoje. Eles poderiam ter até a palavra liberdade, mas não com o conteúdo ou o significado que essa palavra significa hoje. Né? A liberdade como autodeterminação, poder crer da minha maneira, poder viver a minha maneira, ela decorre diretamente do cristianismo, principalmente das cartas paulinas, que defendem a ideia de livre-arbítrio, a ideia de se viver conforme a maneira que você quer. E talvez, né, depois de Paulo, o principal influenciador nesse sentido foi São Tomás de Aquino, com sua Suma Teológica, em que ele interpreta os escritos de Paulo, chama isso de livre-arbítrio, e diz que cada pessoa é livre para viver como quiser, seja viver em virtudes para ir ao céu, seja viver em vícios para ir ao inferno. A pessoa é livre para viver como ela quer. Ela decide. Ela decide. E é a partir daí que surge a ideia de liberdade. Os próprios direitos fundamentais, que são tão defendidos hoje, e com razão devem ser defendidos, eles só existem pela ideia cristã de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, todos são iguais. Todos possuem em si uma dignidade, todos possuem em si direitos que lhes são inalienados, lhes são inatos. Todos nós aqui, pela nossa natureza humana, temos direitos que ninguém pode tolher. E de onde que vem esse conceito? Vem do cristianismo. A ideia de que todo homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso direito hoje, ele é completamente influenciado pelas ideias cristãs. Maravilha. Mais uma vez, hashtag. Aula. A Paloma estava te chamando aqui de pastor, eu vou ter que chamar de professor. São duas nomenclaturas aqui que você ganhou aqui no podcast aqui.
Na próxima eu trago até o azeite. Você já unge, já. Pronto, já faz Já a saiu separação, consagrado separação ao ministerial. pastorado. Igual o povo, né? Que vai ao monte, já desce do monte como um bispo, apóstolo, reverendo, sei lá mais o quê. Tá tudo certo, tá tudo certo. Nos dias de hoje tá tudo O certo. problema é, quer ser ungido, vive podcast. Pronto. De graça ainda, pronto. Alan, nós já estamos aqui, partindo aqui para as perguntas finais, mas aqui para deixar bem claro, então, para os nossos ouvintes. Estado laico, ele dá a liberdade religiosa, ao contrário dos laicistas, que praticamente querem privar essa liberdade religiosa. Então, no Brasil, não há essa privação de uma forma obrigatória. Nós podemos exercer, seja a religião que for, desde que não seja uma religião que venha denegrir, né, a liberdade do outro, os direitos fundamentais do outro. Temos ainda no Brasil essa liberdade. Até aqui, ok? Perfeito. Para os nossos ouvintes, principalmente líderes de religião, por que eles precisam começar a se preocupar com este assunto de direito religioso? Porque assim, nós somos do ambiente cristão, então nós vamos falar aqui pelo nosso lado, mas eu acredito que abrange para todos os outros. Eu enxergo que vai chegar um momento, vai chegar um tempo que as coisas estão começando a se estreitar, que de alguma forma começarão a mexer nessa liberdade. Por que é importante hoje, por exemplo, nós temos aqui uma cartilha. Através dessa cartilha, você até mesmo dá palestras, cursos, seja como as pessoas, alguns gostam de chamar de conferências, outros de mentorias, cursos, palestras. Por que é tão importante termos outros Alans por aí? Isso aqui é um trabalho muito sério. A gente até estava brincando e conversando que só se procura advogado quando a coisa já deu ruim. Uhum. Né? A gente não faz aquela advocacia preventiva. Deu problema e a gente acha rapidinho os WhatsApps, telefone para ligar. Por que líderes de religião deveriam começar a se preocupar com isso hoje? Excelente pergunta. Né? E nós falamos aqui de diversas polêmicas em relação à religião, né? E embora o que acontece muito hoje, junta 2, 3 fiéis, aluga um salão, uma garagem, e começa a fazer cultos ali. E ok, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas ao momento, e eles têm todos os direitos e garantias de liberdade religiosa do que eles estão fazendo ali. Mas vamos supor que em algum momento ele pregue algo, como foi o exemplo que eu dei aqui no Congresso da Assembleia de Deus, e haja uma ação. Como que ele comprova que no ambiente que ele estava, a fé pregada, a crença da religião era aquela, para que isso se encaixe como discurso religioso e, portanto, não como discurso de ódio. Qual que é a importância? A importância é que a igreja tenha um estatuto, que tenha a declaração de fé, que tenha toda uma documentação jurídica preparada para que ela esteja protegida, para quando chegar o questionamento, ela não ficar à mercê de militantes. Né? E a verdade é, militante existe na sociedade civil, na internet, mas existe juiz militante, delegado militante. E aí é preocupante, né? Então, Em todas as esferas. procurar um advogado especialista em direito religioso previamente para montar o estatuto da sua igreja, para orientar como devem ser realizadas as coisas, é importante que você se livre de dores de cabeça que podem vir, que podem surgir. Excelente. E por falar nisso, sobre procurar advogado, como que o nosso público consegue achar o Alan Schattner? Quais são Comprar também, né? as redes? A cartilha. Tem outros livros já também ou está sendo... Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, mas já tem aqui as cartilhas. Através dessas cartilhas dá para fazer esses encontros programados, aulas, cursos, deixar toda a igreja envolvida dentro disso. Imagina uma igreja inteira preparada juridicamente. Meu Deus. Sem dúvida. É Coisa importante linda. falar sobre isso, porque o direito faz parte da pessoa. Como que a pessoa vive em sociedade sem... Olha os papos de advogado, Léo. Olha como eles defendem. os seus direitos. Como que Nossa, eu o vou- direito faz parte da vida das pessoas. Não, mas é de Tô brincando. fato. Isso é um direito fundamental.
seu, o meu, de todos aqui que estão nos assistindo. Como que a gente vai exercitar esse direito se a gente nem sabe que ele existe? Nem sabe que tem, né? Eu não falei, mas a minha esposa também é da área jurídica, viu? Ela tá aqui. Ah, Lourdes. Tá vendo? Eu senti Depois- que ela tinha que ter participado. Parece que eu Viu, estava Lourdes? sentindo, tá Próximo vendo? vai ser você. Eu vou falar uma coisa pra você. Depois que eu casei, nunca mais eu ganhei uma discussão. Nossa, eu imagino, viu? Eu imagino. Você casada Sei mais com ou alguém menos da como é, área porque já tá jurídica, quase se formando, eu sei mais ou menos como é. Essa cartilha, falando um pouquinho disso, ela nasceu exatamente por conta dessa necessidade, né? Como eu falei no início do nossa conversa, desde o início da faculdade eu me apaixonei pelo tema dos direitos fundamentais, onde se encontra a liberdade religiosa. Mas na vida profissional não era algo que eu estava olhando muito, né? Estava advogando em outras áreas. Até que eu recebi um fiel, um pastor, que veio a mim e contou uma história, falando, olha, fomos fazer um culto ao ar livre e estávamos montando lá uma estrutura simples, né? Culto ao ar livre, tipo uma caixa de som só, a gente tá nela mesmo ligado um violão e um microfone ali, canta um hino, faz uma pregação, faz apelo, típico do ambiente evangélico, né? E enquanto eles estavam montando, se preparando para isso, apareceu alguém que se disse advogado, eles não conheciam essa pessoa, e falou, olha, vocês não podem fazer isso aqui. A fé tem que, se vocês quiserem pregar, vocês vão fazer isso dentro da igreja de vocês. Né? Aqui é um espaço público. O espaço público, o Estado é laico. O Estado público não é para isso. Hoje eu já aprendi a diferença de Estado laico para Estado laicista. Já. Perfeito. Esse aí já não me pega. Eles, não conhecendo o direito que possuíam, se intimidaram. Porque quando você não sabe o direito que você tem, você fica intimidado Com certeza. em face de alguém que fala com todas as certezas. Parece que ele Mais tem dando razão. carteirada, isso. Exatamente, parece que ele tem razão. E eles realmente cancelaram aquele culto evangelístico ao ar livre e cancelaram as proclamações e foram cada um para sua casa. Depois esse pastor me procurou e me perguntou. Eu falei, olha, por que não pode? Por que a gente faz tanto? Por que dessa vez não pôde? Né? E aí eu expliquei para ele, dentro do direito de liberdade religiosa, liberdade de expressão e liberdade de reunião também, que aquilo era possível, que não tinha nenhuma ilegalidade naquilo. E aí ele mencionou para mim, poxa, mas nós cristãos deveríamos ter alguma coisa que nos informasse disso. Excelente. E aquilo me acendeu, assim, na hora, essa ideia de fazer uma cartilha, algo que fosse de leitura fácil para todo mundo que está envolvido no ambiente religioso, seja de qualquer fé, possa entender. Numa leitura rápida, a cartilha ela é bem curtinha, fina mesmo, para que a pessoa possa ler em 20 minutinhos quais são os principais direitos relacionados a quem exerce a sua fé. Né? Excelente. Essa foi a ideia assim que ela nasceu. E a partir de então eu comecei a me debruçar no direito religioso, gostei cada vez mais e estamos aqui hoje. Maravilha. Sigam o conselho, pastores, troquem as campanhas, façam igual Jesus, troque campanha por ensino. Jesus era assim. Excelente. Alan, deixa pra gente as redes sociais para o pessoal conseguir te encontrar, conseguir contato, agendar. Eu sei, a agenda do Alan é difícil, eu tenho certeza disso, mas se vocês agendarem de uma forma prévia, com certeza ele, na medida do possível. Porque eu vi aqui, eu não tinha falado ainda, mas eu vi aqui que também você é maestro, é isso mesmo? Sim, eu sou maestro de música na igreja. Aí, Léo, maestro. O Léo é da música também. O Léo é da música? Léo é da música. Não, ele estava me falando realmente que tinha um estudo de música. Maestro, né? Que legal. Passa pra gente as redes sociais, o pessoal conseguir te acompanhar. Bom, o meu Instagram é alan.schattner. Esse nome... A gente está colocando na câmera. Olha perfeito, que show. Maravilha. Maravilha. Dá para ver ali Tem até um QR Code ali no cartão. Cartãozinho. Né? Acho que se eu apontar vai direcionar para o meu site. Eu tenho um site. Interessante que no site, mas o site também é fácil de conseguir porque é o meu nome, tá? É www.schattnerferreira. É um nome bem particular mesmo. É um nome fácil de escrever. Vocês nunca mais vão esquecer, Schattner. E é interessante que no meu site você pode baixar a cartilha. Né? Tá lá disponível. Né? Excelente. Então tem o site, tem o Instagram, que é alan.schattner também. Então, acredito que não vai ter muitos alans.schattner no Instagram, acho que vai ser... No Brasil tem 3, pela pesquisa que fizemos aqui.
Então, eu acho que esses são os canais principais. Maravilha. Eu acho que além do pastoral, tô brincando, da cartilha do direito religioso, dessa atuação sua mais especializada no direito religioso, você trabalha também no direito civil ou em outras áreas? Sim, eu trabalho com direito civil, direito empresarial, direito do consumidor. Talvez a gente fale de direito civil, as pessoas não entendem exatamente o que quer dizer direito amplo. civil, né? Muito amplo. Direito civil vai entrar discussões contratuais, família, sucessões, obrigações, né? Acaba trabalhando bastante com direito do consumidor, né? Direito empresarial, então toda a constituição de uma empresa, direito trabalhista, e o direito religioso. Então a situação é bastante ampla. Precisar de um advogado nessas áreas, já sabe quem procurar. Salva o disposição. contato, pessoal, porque sempre precisaremos de advogado. Para tudo na vida, eles estão envolvidos. Eu sempre brinco com a É palavra. verdade. São O Alex tá intrometidos. se Em garantindo tudo na ali. vida, eles são envolvidos, né? Tá se garantindo. Eu já falei pra ela, tem que se formar logo, porque eu gosto de arrumar umas confusõezinhas aí, e ela tem que me defender em breve aí, ainda mais podcast, polêmica, essas coisas. Eu já falei pra ela, nós temos um ciclo, né, de amizade, pessoal já formado, o pessoal já sabe, o Alex, a gente já tem que estar preparado pra defender a qualquer momento. Mas é isso, Alan, muito obrigado, agradecer a presença também, esqueci o nome, é Lourdes. Lourdes, obrigado, viu? Não pode esquecer, advogada, no processo. Obrigado, viu, Lourdes? Muito obrigado. Foi muito bom e eu acredito que o conteúdo vai servir para muita gente. E, na verdade, é só o começo, porque o meu interesse realmente é que seja despertado o desejo dos que acabaram de ouvir tudo isso aqui, de levar isso adiante. Seja por um convite para uma ministração única ou palestras, porque acredito que é uma necessidade, não para o futuro, mas para o presente. agora, para o Sem dúvida. presente. Mas eu que agradeço o convite de vocês, fiquei muito honrado e feliz com o convite de participar de um podcast. Espero que tenha gostado. Eu amei, é um ambiente de conversa muito, muito profícuo, né? Muito gostoso de estar aqui. E parabenizar vocês por essa iniciativa. Porque hoje, facilmente, você abre as redes sociais, é tanto conteúdo sem valor, que são as pessoas cristãs, não só cristãs, né? Mas as pessoas, nós, em geral, precisamos colocar na internet conteúdo de valor. Porque a nova geração que tem vindo, ela basicamente é uma geração que já nasce no celular. É uma geração que vai consumir conteúdos digitais o momento inteiro. E se nós não incluirmos conteúdos de valor nas redes sociais, eles terão apenas a outra opção. Então, vocês estão de parabéns por essa iniciativa, de começar um podcast, trazer bons temas para discussão, para instrução não só dessa nova geração, mas também de todos nós, né? Obrigado. E é isso, pessoal. Finalizamos mais um episódio. Muito felizes aqui com o conteúdo que foi gerado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tanto no canal oficial do podcast Tematizando Tudo, como nesse canal também que vocês assistem primeiro, que é no Alex Nascimento. Se inscrevam nos dois canais, compartilhem, deixem a indicação de vocês, de tema, de assunto, de pessoas, porque assim que possível também o seu indicado, assim como o indicado do pastor Alex Arthur está aqui conosco, também será convidado. Nós já temos alguns agendamentos prévios e pode ter certeza, todos estão sendo conectados, constatados e em breve estarão aqui também, tá bom? Agora a gente dá um tchauzinho pro pessoal ali. Um grande abraço, até o próximo episódio. Até mais.